porque na palavra, toda vez que há um encontro com Deus, toda vez que há uma manifestação de Deus, é algo impactante, é algo que nos marca, é algo até que nos desestrutura, é algo que nos modifica. E hoje, falando essa questão encontro com Deus, eu fico comparando as pessoas, nós que somos dessa época, para aquelas pessoas que eram da época de lá, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, não mudou, mas as pessoas mudaram, nós mudamos. O Senhor é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é o que era, é o que é, e Ele é sempre o que é. Não muda, não se altera, não há sombra de variação no Senhor, mas em mim há, em você há. E agora o significado sobre o encontro com Deus, ele também se altera, porque nós nos alteramos. Nós não temos mais naquela noção clara do lugar que ocupamos no encontro. Qual é o lugar que o rapaz ocupa no encontro? Qual é o lugar que a moça ocupa no encontro? E essa desordem, essa obscuridade em relação aos nossos encontros entre nós mesmos, tem se dado em relação a Deus, irmãos. Qual é o meu lugar no encontro com o Senhor? Qual é o lugar do Senhor no encontro dele comigo? Nós vivemos influenciados, irmãos, por um mundanismo, por um secularismo. Nós vivemos debaixo de uma influência muito pesada que retirou de nós a noção do santo, a noção do Senhor, a noção do Altíssimo, a noção do Todo-Poderoso. É muito mais fácil eu tremer as pernas diante da Dilma do que de repente diante do Senhor Jesus. É muito mais fácil eu ficar impactado pela presença de um artista, de um cantor, seja gospel ou não, do que com a presença do Espírito Santo. Nós fomos influenciados, irmãos. E por mais que a presença de Deus se manifeste, por mais que a presença de Deus se dê para nós perdemos a noção do nosso lugar. Qual é o lugar do Senhor? Qual é o meu lugar? E por que, irmãos, nós perdemos essa noção? Basicamente por conta de umas 4 influências que tem cada vez mais dominado as ideologias, as nossas mentes, os nossos corações. São ideologias que se relacionam a pensamentos de alguns pensadores, filósofos, médicos até, e eu poderia enquadrar aqui pelo menos 4, irmãos, que nos influenciam muito. O primeiro deles você pode pensar que é o Freud. A ideia de que em nós não há um espírito, só há uma psique que se relaciona ao nosso corpo, que está ligado somente ao nosso cérebro, foi tirando a nossa noção da transcendência, do transcendente, do além de nós. Eu não quero aqui dizer que o Freud é isso, é aquilo, papapá, mas eu digo para você que o que ele trabalhou, retirou de nós a noção do transcendente, e ficou fixado em nós somente a noção do psique, que se relaciona ao que é sentimentalismo, que se relaciona ao que é emocionalismo, mas não se relaciona ao que é transcendente, ao que é o Todo-Poderoso, ao que é aquela manifestação no Monte Sinai, onde o monte tremia e fumegava. Uma outra figura é a figura do Marx, que opera na parte da sociologia, e ele vem com um raciocínio de que tudo é humano, tudo é questão de sociedade, tudo é questão de cultura, depende do lugar onde você nasceu, depende de como você aprendeu,
então se determinar os motivos de você fazer isso ou aquilo. Então, se você crê em Jesus, é porque você nasceu naquele meio. Irmãos, isso é uma mentira. A ideia de que nós, seres humanos, somos apenas seres sociais, a ideia de que somos seres sociais e brigamos porque somos de classes, setores da sociedade diferentes, e isso se impregnou. Se tem estudado essas coisas no nível universitário e ensino médio, como se essas coisas fossem. Não dá para discutir, não dá para opinar, não dá para conversar. É assim. E isso vai minando a nossa noção do Senhor. Isso vai transformando a gente numa espécie de seres que sabem controlar o Espírito Santo, conforme Freud. Ou, conforme Marx, nós vamos tentando somente fazer uma revolução no âmbito social, humano, histórico, do aqui e agora, e o transcendente. Irmãos, a nossa geração está sendo esvaziada de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E no lugar dela, nós estamos sendo enchidos de pura emoção, pura ideologia. Uma outra figura que eu encaixo também seria o Darwin, com a ideia de que a vida surge por ela própria e ela evolui, ela se mantém, além de se manter, ela progride. E ela progride tanto, mas tanto que você é a prova disso. Esse pensamento traz para nós a ideia de que é possível ser um ser humano sem que Deus seja necessário. É possível sermos felizes, alegres, mesmo desobedientes ao Senhor. É possível sermos completos, sermos bem-sucedidos naquilo que pensamos que seja bem-sucedido, sem a presença do Senhor, porque afinal de contas, eu já estou impregnado dessa ideia. A igreja pode não declarar, irmãos, confessionalmente essa ideia, mas ela vive isso, infelizmente. Infelizmente, confiamos mais no nosso diploma, muitas vezes confiamos mais no nosso talento, na nossa capacidade, ou seja, no nosso impulso evolutivo, do que nesse que é o Todo-Poderoso. E por fim, irmãos, a grande influência também para esses dias estarem como estão é o filósofo Nietzsche. Eu gosto muito do Nietzsche. Porém, a interpretação que fizeram é a interpretação real de que o homem é uma potência capaz de dominar todas as coisas. O homem é a grande potência capaz de dominar todas as coisas. Irmãos, nós estamos respingados desse temporal, quer você queira ou não. E a igreja, ao invés de combater o bom combate, a igreja, ao invés de se armar das armas do Espírito e não as armas carnais, a igreja, de um modo geral, tem se armado de armas puramente carnais. Você pega a teologia da prosperidade, é uma arma carnal que a igreja resolveu abraçar para combater isso. Mas ao invés de combater, a igreja fortalece, porque a teologia da prosperidade nada mais é do que a versão teológica para essas três ideologias. A ideologia de que você não é cauda, você é a cabeça. Olha o pensamento evolutivo do Darwin. A ideologia de que você não pode ser de uma classe inferior, mas tem que ser da classe superior. Olha a ideologia do Marx. A ideologia de que tudo você pode
pode tudo, irmão. Basta que você use a fé inteligente. Olha a ideologia do Nietzsche, onde a superpotência não é o Senhor, é o homem, e o Senhor fica a serviço do homem. Aí eu te pergunto, irmãos, é encontro com Deus, mas qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar nesse encontro? Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, eu quero rapidamente refletir com os irmãos, qual é o lugar do Senhor, qual é o nosso lugar. Apocalipse capítulo 1, verso 17, diz assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, encontro com Deus. João teve esse encontro, e por esse encontro de João, nós concluímos que o lugar nosso nesse encontro é o lugar de joelhos. Amém, pessoal? Amém. É o lugar de joelhos. Tem gente hoje se achando muito amiguinho de Deus, né? É incrível a nossa linguagem, como ela vai expressando a nossa superficialidade de noção de quem é o Senhor. É interessante como nós hoje nos declaramos apaixonados pelo Senhor, nos declaramos declarações, irmãos, que Moisés não ousou dizer, declarações que o apóstolo Paulo não teve coragem de expressar, porque não se sentiam dignos de dizer aquilo, não se sentiam conformados com aquela palavra que iam dizer, então não diziam. Mas hoje nós, de forma desembestada, declaramos, falamos, dizemos, nos comprometemos e tudo mais, mas tudo em pé, tudo com a cabeça erguida, tudo com o coração presunçoso, com o coração soberbo, com o coração arrogante, quando a palavra de Deus diz aqui, que o lugar daquele que se encontra com Deus é o lugar que só pode ser ocupado pelos joelhos. Só os joelhos, irmãos. É como se tivesse um lugarzinho, e ali não dá para você ficar em pé, ali não dá para você ficar deitado, ali só dá, você só se encaixa assim, pá, de joelho, e com toda a prudência diante do Altíssimo, para não dizer o que não é devido, para não dizer o que não condiz com o seu próprio coração. Irmãos, encontro com Deus. Deus não mudou, irmãos, nós é que mudamos, mas nós precisamos retornar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar ao temor autêntico, sublime, maravilhoso, respeitoso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aqui em Apocalipse, irmãos, mostra João de joelhos diante do Senhor que se manifestava a ele. Eu quero te dizer que o ser humano, ele foi feito para estar de joelhos. Se você não se ajoelhar, se eu não me ajoelhar diante daquele que é digno de me receber ajoelhado, eu me ajoelharei diante de qualquer outra coisa, porque eu fui configurado, eu fui formatado a um hardware, a algo dentro de mim que roda e que me conduz a ficar de joelho,
mas de joelho eu ficarei. De joelho você ficará. Essa geração está de joelho, uma parte diante do Senhor e outra boa parte diante de coisas das mais diversas. Lá em Daniel capítulo 3, verso 6, irmãos, a gente fica surpreso, né? Aqueles 3 jovens declaram para o rei, diante dessa imagem, nós não vamos nos ajoelhar. Por que eles não se ajoelharam diante daquela imagem? Porque eles já estavam ajoelhados diante do Senhor. É como se eles dissessem: olha só, rei, não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente fica imaginando aqueles jovens como jovens corajosos, jovens heróis e papapá, tatatá. Não! Eram jovens que tiveram a noção, a percepção. Não, os meus joelhos já estão dobrados, como eu vou dobrá-los novamente? Não dá. Como é que eu estou aqui e estou ali ao mesmo tempo? Eu não posso. Imagina, pastor Sérgio, eu estou aqui e aí do teu lado, não tenho como, ou eu estou aqui ou eu estou aí. Se eu já estou de joelhos diante do Senhor, os meus joelhos já estão diante do Senhor. Mas uma coisa, irmãos, é verdade: fomos feitos para nos ajoelharmos. Fomos feitos para nos ajoelharmos. O ser humano não foi feito para ser o top daquilo que se chama vida no planeta, no sentido de ser a coroa, né, da evolução. Ou o ser humano carrega dentro de si uma potência que ele, se libertando dessas coisas pequenas, religiosas e não sei o que, ele vai então ter um encontro com ele próprio, né? Não, irmão, não há super-homem, não há super-homem, não há super-homem, não há. Fomos feitos para estarmos de joelhos, quer diante do Senhor, quer diante de qualquer outra coisa.